todos aqui reunidos nesta manhã de sábado, dia do Senhor. E quando é dia de Santa Ceia, nós ficamos mais felizes ainda. O dia de Santa Ceia é um dia especial. Todos nós ouvimos nos noticiários sobre o sismo lá na Venezuela, com muitas perdas, não é? Temos acompanhado, e quando acontece algo assim, qualquer que seja a parte do mundo, nós ficamos preocupados, ficamos sensibilizados também, e levando em conta que Portugal é um país que tem uma ligação forte com a Venezuela, os imigrantes que para lá foram e que estão por lá também, é um motivo de maior preocupação ainda nós fazermos orações, e não só os donativos que vão ser pedidos também, dentro da possibilidade de cada um, não é? Então, que Deus possa abençoar aquele povo que está lá sofrido, que Deus abençoe os parentes das vítimas comprovadas e também aquelas pessoas que muito provavelmente ainda estão com vida ali, sofrendo, que Deus possa consolar e revelar a todos o plano da salvação, não é? Sabem que a religião é assim, ela não é localizada apenas em Aveiro. Aquilo que Deus revela na sua palavra, o Evangelho é pregado no mundo todo, e nós temos os nossos irmãos espalhados em toda a face da terra. E diz-nos Pedro, que não devemos ficar preocupados com os nossos sofrimentos, porque em todo lugar do mundo os irmãos sofrem igual ou mais do que nós até. Então eu queria convidar você nesta hora para ficar de pé, para termos uma oração em favor daquele povo e também em favor de nós, para que recebamos o Espírito Santo, como ouvimos através desta bonita música, não é? Vamos orar então. Nosso Deus, querido Pai, obrigado pela boa noite de repouso que nos deste, pelo despertar feliz, com vida, com saúde, com alegria e motivação para estarmos em Tua casa, não só para adorarmos-te, mas também para participarmos dos símbolos da Santa Ceia, o pão, o vinho e o lava-pés. Esses ritos instituídos por Ti nos aproximam mais do céu, da eternidade, nos torna mais sensíveis, nos torna espiritualizados, santificados, e nós queremos nos santificar porque queremos estar com Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus. Por isso, abençoa toda esta igreja que hoje vai participar do lava-pés e da Santa Ceia. Mas nós queremos fazer um pedido especial nesta hora, Senhor, em favor da Tua igreja, para que receba o Espírito Santo. Ajuda-nos a sairmos da nossa zona de conforto, a olharmos para o exterior das portas da igreja, a desejarmos falar do Teu amor, anunciar a volta de Cristo, porque muitas pessoas morrem sem saber, morrem sem conhecer o Evangelho de Jesus. Nós oramos nessa hora em favor dos nossos irmãos, dos nossos compatriotas da Venezuela, que sofre com aquela catástrofe, com aquele terremoto que houve, com aquele sismo. Oramos para que as pessoas que estão ainda com vida possam lembrarem-se de Ti, e dentro da Tua providência, da Tua misericórdia e da Tua vontade possam ser socorridas. Oramos pelos parentes das vítimas comprovadas, para que também possam ser consolados e possam sentir a alegria de um dia estarem contigo no céu e verem os seus parentes lá. Oramos por aquele país para que se reconstrua politicamente, também através dessa catástrofe, e oramos por Portugal também, para que juntos possamos nos mobilizar e apoiar aquela comunidade. Fica conosco agora ao participarmos da Santa Ceia, ao ouvirmos um pouco da Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós participaremos hoje da Santa Ceia, daqui a pouquinho do lava-pés, e depois retornaremos para os símbolos. A Santa Ceia é uma das cerimônias mais solenes que está registrada na Bíblia Sagrada. É
uma das cerimônias mais sensíveis, espiritual, porque apela-nos para a proximidade com Jesus. A Santa Ceia não é apenas uma recordação do passado, é o reflexo de uma experiência com Jesus que cada um tem. E quando pensamos assim, vem à mente aquilo que Jesus falou quando estava lá no cenáculo. Jesus escolheu falar mais do céu, mais da vida eterna, mais da esperança do que da sua própria morte. Quando vamos em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, nós lemos assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É certo que Jesus falou da sua morte para os discípulos, só que eles não entenderam naquela ocasião. Eles não perceberam, porque eles, até mesmo depois que Jesus morreu, eles ficaram perplexos e foram perceber só depois da ressurreição de Jesus, quando Ele apareceu para os discípulos. Foi aí então que o Espírito Santo desceu e eles converteram-se verdadeiramente. E Jesus falou então do céu, falou que anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Depois, num outro momento, nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, que a Santa Ceia aponta-nos verdadeiramente para o futuro, quando Jesus vai participar com seus filhos lá no céu. Portanto, a Santa Ceia faz-nos olhar para trás em primeiro lugar. Reporta-nos para o passado. Reporta-nos para a Páscoa que os filhos de Deus celebravam, faziam no Velho Testamento. Até quando Jesus morreu, os filhos de Deus estavam ordenados a praticarem a Páscoa. Tanto é que Jesus, quando pediu para os discípulos irem para o cenáculo, pediu para prepararem a Páscoa mesmo, dos judeus. Eles estavam comendo ali o cordeiro, os outros alimentos sem fermento, conforme a prescrição do Velho Testamento. E só depois é que Jesus, então, tomou o pão, tomou o sumo de uva, o vinho, e depois do lava-pés é que ofereceu aos discípulos, no contexto da Páscoa. Então, nós, ao olharmos para a Santa Ceia, nós relembramos o passado. Jesus fez a transição da Páscoa para a Santa Ceia. E nós lembramos, quando participamos do símbolo, sim, da morte do nosso Senhor Jesus. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 656, diz: ao participar com os discípulos do pão e do vinho, Cristo comprometeu-se a ser o seu Redentor e garantiu-lhes o direito da vida eterna. Então, a Páscoa aponta-nos para o passado, garantindo o futuro dos filhos de Deus. Mas a Santa Ceia faz-nos olhar para dentro de nós, faz pensar-nos no presente também. E aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, 28, tem um texto que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, a Bíblia, Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, Paulo explicando, Jesus disse: examine-se o homem a si mesmo e participe da Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é um convite para fazermos uma autoanálise, para vermos como é que está a nossa vida espiritual. É importante, quando 20 dias antes, um mês antes até, é anunciada a Santa Ceia, nós lembrarmos: puxa, vai ter a Santa Ceia. Santa Ceia é um privilégio para todos os crentes, eu devo estar preparado para aquele momento. Então, quando pensamos assim, nós estamos fazendo a autoanálise correta. Nós confessamos, nós harmonizamos a nossa vida com Deus e então participamos com alegria. E quando vamos em João 13, verso 8, nós vemos então um texto que apela-nos para a autoanálise. João capítulo 13, verso 8. Aliás, João 13 é o único texto da Bíblia que fala do lava-pés. E é importante nós pensarmos assim. Jesus estava com os discípulos na mesa, falou do reino dos céus, falou que o seu corpo simboliza o pão, que o pão simboliza o corpo, que o vinho simboliza o seu sangue, deu todas as instruções dizendo: quem não comer
do pão e do vinho não tem parte comigo. Depois, então, ele saiu e lavou os pés dos discípulos. Depois é que voltaram à mesa de novo e comeram do pão. E diz assim, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, este texto aqui mostra que os discípulos foram convidados a uma análise profunda da vida espiritual deles. Portanto, quando nós participamos do lava-pés também, daqui a pouquinho vamos participar, é um convite para examinarmos o nosso coração, quem sabe para deixarmos o orgulho, deixarmos a arrogância, a prepotência, uma resposta rápida, cortante, que fere corações das pessoas que estão mais próximas de nós, não é? Que é fruto do orgulho. E também o lava-pés é um convite para a restauração do nosso coração, conforme ouvimos na história das crianças contada pelo Martim, não é? Jesus quer restaurar-nos, Jesus quer transformar-nos de vasos quebrados em vasos novos, no sentido espiritual. Portanto, antes de participarmos do lava-pés e, consequentemente, da Santa Ceia, é bom nós fazermos algumas perguntas. Uma delas é, há ressentimentos em nosso coração? Se há ressentimentos e nós não resolvemos, precisamos resolver, não é? Porque convém que os crentes participem do lava-pés e dos símbolos. Já pedi perdão a Deus por um pecado, já confessei, já pedi perdão para alguém, se errei, já aceitei o perdão de alguém, se alguém pediu perdão para mim, está tudo certo, está tudo resolvido. Então a Santa Ceia faz-nos lembrar o passado, o presente, que é esta autoanálise, para nós podermos participar e recebermos todas as bênçãos de Deus, mas também faz-nos um apelo para o futuro. E quando vamos em Mateus 26, 29, Mateus 26, 29, Jesus, quando estava ministrando a Santa Ceia para os discípulos, ele disse, digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então aqui Jesus apontou para o futuro. Então, cada Santa Ceia é o ensaio para a grande ceia que teremos lá no céu. Por isso é importante nós participarmos todas as vezes que nos é oferecida a Santa Ceia aqui, para depois podermos continuar participando no céu. Já foi dito em Santas Ceias anteriores que a única lembrança desta terra que nós teremos, que a nossa mente será renovada, não é? Nossos corpos serão glorificados, transformados, a única lembrança será as marcas das mãos de Jesus e esta promessa que ele fez de que nós participaremos da Santa Ceia com ele no céu. Então, Santa Ceia é algo muito sério, é algo delicioso no sentido espiritual, que nos aproxima de Deus, é o reflexo da comunhão que temos com Deus, do nosso relacionamento com Ele, mas não deixa de ser algo muito sério mesmo para aqueles que pretendem estar no céu. Eu penso que todos nós queremos um dia estar lá, não é? Por isso que professamos a fé cristã. No Desejado de Todas as Nações, 659 diz, a Santa Ceia aponta para a segunda vinda de Cristo. Foi designada para manter viva a esperança da vida eterna. E nós, adventistas, acreditamos que o pão e o vinho são apenas símbolos, não é o corpo de Jesus e nem o sangue de Jesus que estão aqui na mesa, de forma alguma. É apenas um símbolo. É parecido com aquela história que eu ouvi de um soldado que estava na guerra e ele recebeu uma carta e na carta estava a fotografia da sua esposa. E ele então, todos os momentos vagos, ele carregava a fotografia consigo, ele olhava para a esposa e aproveitava aquele momento, matava parte das saudades que tinha da esposa, né? Mas a fotografia não era a esposa. Depois ele voltou para casa, no fim da guerra, e reencontrou-se com a esposa. Assim também, o pão e o sumo de uva, ou o vinho, não é o corpo de Jesus.
É apenas como se fosse aquela fotografia de Jesus. Faz-nos lembrar de Jesus, mas nós ainda não estamos com Ele. Quando acabar a guerra do pecado, a guerra desse mundo cheio de problemas e maldades, aí então nós veremos Jesus como Ele é, como vimos na lição de hoje, não é? Teremos os nossos corpos glorificados e veremos Jesus como Ele é, de forma física mesmo, física e espiritual. Será um mistério que será revelado no céu. Seremos nós mesmos, reconheceremos, teremos a nossa personalidade transformada, é claro, santificada, mas seremos nós mesmos e estaremos com Jesus. E aí então poderemos participar da Santa Ceia com o Senhor. Imaginem, no céu, os 144 mil reunidos. É um assunto interessante da Bíblia, mas não só os 144 mil, mas aquela grande multidão de salvos, de redimidos, de pessoas que estarão com Jesus por toda a eternidade, participando da Santa Ceia, naquela mesa gigante, que com os poderes que os filhos de Deus terão, quem estiver numa ponta da mesa poderá ver o outro nitidamente lá do outro lado, na Nova Jerusalém, durante os 1000 anos e depois dos 1000 anos aqui na terra, não é? Que será renovada, será transformada conforme a profecia do Apocalipse. Imagine então esta multidão participando da Santa Ceia com Jesus. Aí não vai ser o pastor Luiz, não vão ser os anciãos, não serão os diáconos que estarão distribuindo, não é? Mas serão os anjos que estarão servindo e participaremos dessa celebração maravilhosa lá no céu. Portanto, hoje Jesus convida-nos para a mesa junto a Ele, junto a Jesus. E quando lemos no livro O Desejado de Todas as Nações, nós entendemos que Jesus, no dia da Santa Ceia, faz-se presente de uma forma especial. Então, Jesus está conosco. Então, Jesus nos convida para participarmos da Santa Ceia. E fica o apelo para aquelas pessoas que às vezes relutam em participar e deixam de participar e acabam por perder a bênção. A Santa Ceia é para pessoas pecadoras, no entanto, arrependidas. É para pecadores arrependidos que entenderam o amor de Deus e no dia da Santa Ceia prepararam-se, examinaram-se e estão prontas para participarem. Portanto, a Santa Ceia aponta-nos para o passado, Jesus morreu por nós, aponta-nos para agora, para fazermos uma autoanálise, mas mostra-nos também que no céu vamos participar com Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de nós ao participarmos agora. Eu vou fazer uma oração com todos, depois nós vamos sair para o lava-pés. Desta vez, os casais que quiserem lavar os pés uns dos outros poderão fazê-lo. A parte da cave, onde está a cozinha, está reservada para os homens e para os casais. E o salão dos jovens para as irmãs. E nós, então, daqui a pouquinho vai se cantar uma música. E quando tocar a primeira estrofe do hino, saem as mulheres. Na segunda estrofe, saem os homens. E depois todos poderão dirigir-se ao local para participarmos do lava-pés. E pedimos então aos pais que expliquem para os seus filhos, né, que controlem. Na hora nós entendemos a vontade da criança, do bebê, de querer pegar um pedacinho de pão ou coisa assim. Os pais expliquem que a Santa Ceia é para quem realmente tem um raciocínio lógico, espiritual, para poderem participar. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Vamos orar? Fique em pé e vamos pedir uma bênção de Deus para esse momento. Nosso Deus, querido Pai, obrigado por explicar-nos na Tua palavra o sentido e o significado da Santa Ceia. Nós te louvamos, acima de tudo, não pela teologia da Santa Ceia, mas pelo privilégio, pela alegria de podermos participar e de recebermos todas as bênçãos dos céus, sabendo que Jesus está conosco e que Ele é que ministra-nos no sentido espiritual. Obrigado por esse privilégio e por essa bênção.
Agora que vamos nos dividir para a cerimônia do lava-pés, abençoa-nos lá também, que possamos compreender o sentido do lava-pés, que significa sermos humildes uns para com os outros, para contigo, para com a tua palavra, significa eliminarmos tudo aquilo que impede de termos a verdadeira comunhão com o Senhor e com as pessoas. Fica conosco e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Todos são muito bem-vindos à mesa de Jesus Cristo. Estamos junto à mesa de Jesus. Imaginemos que estamos no céu e Jesus está a ministrar-nos para toda a multidão de redimidos e de resgatados. Mas ainda não estamos lá. Estamos aqui e este é um ensaio maravilhoso para um dia podermos participar da forma que mencionamos. Que Deus possa abençoar todos nós que já participamos do lava-pés e agora vamos participar dos símbolos. Mas que Deus abençoe também os seus filhos que por um motivo ou outro não participaram hoje, para que participem numa próxima oportunidade. Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino 108. Foi por você. Querido Jesus, obrigado por tua presença conosco. Continua aqui nos abençoando, ministrando verdadeiramente os símbolos do teu corpo e do teu sangue. Abençoa a tua igreja aqui em Aveiro, em nome de Jesus. Amém.
Diz que enquanto eles comiam a Páscoa, depois de terem lavado os pés, Jesus tomou o pão, partiu e abençoou e deu aos discípulos. E nós também fazemos a mesma coisa. O pastor e os anciãos vão partir agora, nós vamos partir o pão, e daqui a pouquinho a irmã Arlete vai fazer a oração. Podem ajudar-me a partir o pão. Muito bem. Nesse momento, então, eu convido a todos que puderem a ficarmos ajoelhados, seguindo o exemplo de Jesus, vamos pedir a bênção para o pão. Bondoso Pai, é com alegria que nós estamos perante Ti, Senhor. E queremos agradecer-te muito o privilégio que mais uma vez nos concedes de podermos tomar parte desta ceia, Pai. Tomar parte do pão e do sumo de uva que apontam para Ti e também nos fazem lembrar, Senhor, tudo aquilo que sofrestes para nós um dia estarmos na Tua presença. Amém. Suplicamos, bondoso Pai, a Tua bênção para este pão. Ajuda-nos a entender e a compreender que foi com muito sacrifício que Tu deste a Tua vida, Senhor. Obrigada por isso. São bênçãos que eu suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a todos que vão participar, que fiquem em pé para receberem os símbolos.
Participemos. Pai, obrigado por esse privilégio. No contexto do cenáculo da primeira Santa Ceia instituída por Jesus, nós nos encontramos hoje como eco da Tua graça, da Tua salvação. O cristianismo expandiu, cresceu e hoje participamos desse símbolo tão maravilhoso que aponta para o corpo de Jesus. Corpo que foi morto na cruz do Calvário. E toda a humanidade que desejar tem direito à salvação. E nós hoje somos imerecedores dessa graça, mas porque Cristo morreu por nós, tornamos-nos merecedores do Teu amor e da Tua salvação. Obrigado. Abençoa-nos, que todas as bênçãos relacionadas a este símbolo nos sejam dadas para o nosso conforto espiritual e para a glória do Teu nome acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala que depois que Jesus tomou o pão, depois que Jesus e os discípulos comeram, Jesus deu aos discípulos e disse: esse é o cálice da nova aliança. Nova por quê? Porque a velha era a Páscoa. A partir dali, a nova aliança vinha a Santa Ceia. Tanto é que a Páscoa deixou de existir, não é? Mesmo o povo de Israel não celebra mais desta forma. E aponta para a nova aliança também, porque vamos participar no céu. É maravilhoso, não é? Sabermos que no céu participaremos da Santa Ceia. E nesta hora vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos pedir a bênção para o sumo de uva. Quem puder, fiquemos ajoelhados todos. Vamos orar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo seu amor. Obrigado por teres enviado o seu Filho para que naquela cruz morresse. Foi nessa cruz que verteu o seu sangue para a nossa salvação. Amém. Essas horas, em humildade, estamos de joelhos, pedir uma bênção para que este vinho, esse sumo de uva que nós vamos tomar, ao representar o sangue que Jesus verteu na cruz, nós possamos refletir na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. Que nesse momento, ao tomarmos esse vinho, possamos colocar a nossa vida integralmente nas Tuas mãos. Mas antes, perdoe as nossas falhas. Perdoe tudo que nós fizemos de mal. Purifica os nossos corações. Renove a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, os que vão participar, fiquem em pé, por favor.
Vamos beber todos. Amém. Que Deus possa continuar nos abençoando na nossa vida espiritual, familiar, profissional, emocional, que o ser completo, holístico, não é? Na raiz da palavra,
possa ser alcançado pelo Espírito Santo na nossa vida. Que Ele conserve em nós esse clima de santidade, de amor, de unidade e de esperança da vida eterna também. Que Deus abençoe todos. Vamos terminar cantando o hino 117, Infinita Graça. Vamos orar o Pai Nosso todos juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.